vai ter os modos gregorianos. Os modos gregorianos. A gente já ouviu falar desses modos, né, que são iguais àqueles que a gente viu no começo, que começando por cada nota a gente vai ter uma sequência diferente de tons e semitons, só que agora eles vão ter os nomes deles, tá? Aqui eu dou uma explicação rápida, né, sobre o que são os modos gregorianos, que é uma forma de organização das notas musicais, né, que se originou na igreja cristã durante a Idade Média, e ele era muito usado no período do canto gregoriano. Tá, então ele era muito utilizado. Então, assim, dependendo da nota que começasse, ia ter uma sequência diferente de tons e semitons. E é importante dizer também que na época era não, as notas elas não eram exatamente definidas da mesma maneira. Um dó aqui é um dó em outro lugar. Cada lugar tinha o seu padrão. Então, assim, algumas coisas eram padronizadas com o tempo, né? Foram padronizadas no geral com o tempo. Mas no começo era tudo meio vago, assim, cada lugar era feito de um jeito. E depois que houve uma padronização das notas, olha, essa nota vai ser tantos hertz, essa nota vai ser tantos hertz. Aí sim começou a ficar um pouco mais organizado. A gente sempre está falando de música ocidental, música europeia. Né? Então isso é mais próximo da música europeia do que de outros tipos de música que a gente vê pelo mundo. Tá? E aqui, quando a gente fala, e até hoje isso é utilizado, música popular, no jazz, na MPB, se usa muito para improvisação também. O importante saber é que assim, cada ordem daquelas lá de começou pela nota Dó tem um nome, começou pela nota Ré tem outro nome, começou pelo Mi tem outro nome, a gente vai ter isso padronizado e cada modo desses vai ter o seu nome, não vai ser modo de Dó, modo de Ré. Então, quando a gente tem os semitons entre os graus 3 e 4, 7 e 8, que é o modo de Dó, a gente vai dar o nome de modo jônio. Quando a gente tem os semitons entre o segundo e o terceiro grau, o sexto e o sétimo, a gente vai chamar de modo dórico. Depois, o modo frígio vai ter os semitons entre os graus 1 e 2, 5 e 6. O modo lídio, os semitons entre os graus 4 e 5, 7 e 8. O mixolídio, né? Tem os semitons entre os graus 3 e 4, 6 e 7. O modo eólio tem os semitons entre os graus 2 e 3, 5 e 6. O modo lócreo tem os semitons entre os graus 1 e 2, 4 e 5. Né? Então, se a gente seguir essa distribuição de tons e semitons, a gente pode construir, de acordo com cada um desses modos, a gente pode colocar sustenido e bemol em todos, do mesmo jeito que a gente fez com a escala maior, com a escala menor, a gente pode fazer com cada um desses graus. Seguir essa ordem de tons e semitons em cada um desses graus. Então, são infinitas possibilidades de música que a gente tem aqui. Né? Se a gente colocar o grau 1, o modo lócreo, por exemplo, com os semitons entre o grau 1 e 2, 4 e 5, a gente pode colocar uma escala com um bemol, com 2, com 3, com 4, com 5, 6, com 7, com um sustenido, com 2, com 3, 4, 5. A mesma coisa com cada um desses modos. Então a gente vai ter uma coisa muito grande, é muito diferente, são muitos sons, muitas maneiras de construir música. Né? São muitas maneiras. Hoje a gente tem a tonalidade maior e menor como referência, né? Que é uma coisa que a gente escuta desde sempre. Só que cada um desses graus podem ter, cada um desses modos podem ter infinitas possibilidades. E aqui eu coloco no e-book para vocês cada um desses modos escrito na partitura, onde estão os semitons aqui, né? São, tirando esse lugar onde tem os semitons, os outros são todos tons. Né? E a partir de cada um desses modos a gente pode construir várias maneiras de fazer, com sustenidos, com bemóis, exatamente do mesmo jeito que foi o maior e o menor. Tá? Então aqui eu tenho o modo jônio, o dórico, que é o modo de Ré, começa no Ré e vai até outro Ré, não tem bemol nem sustenido. Depois o modo frígio, que é o modo de Mi. Depois o modo lídio, que é o modo de Fá. O modo mixolídio, que é o modo de Sol. Então todos eles vão mudando a sequência de tons e semitons. O modo eólio, que é o modo de Lá, que depois virou o modo menor, mas aqui é o modo eólio nos modos gregorianos, né? E o modo lócreo, que é o modo de Si, certo? Então, se a gente construir uma música com modo lócreo, a gente vai usar essa sequência de tons e semitons como base.